tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Hospital Moriá. Eu estou aqui com o Dr. Mariano Tamura, coordenador do nosso Instituto de Miomas. E porque é o mês da mulher, não tem outro motivo para essa live acontecer, que é falar da saúde feminina. E nós temos ainda dois motivos muito especiais. Primeiro, que estamos comemorando o Março Amarelo, que é a campanha mundial de conscientização da endometriose. E também em março se comemora o Março Lilás, que é para conscientização e prevenção do câncer de colo uterino. Então eu queria primeiro começar essa live, eu quero que vocês vão mandando suas perguntas, não só as mulheres, por favor, os homens também podem perguntar sobre saúde feminina, os maridos, pais, avós, tios e namorados. Mas eu queria começar essa live pedindo para o Dr. Mariano falar um pouco sobre os números que a gente tem dessas duas doenças que são muito relevantes no Brasil, a endometriose e o câncer de colo uterino. Claro, isso é um prazer enorme a gente estar aqui, né, falando sobre saúde feminina hoje. Quanta coisa junta, né? Quanta coisa nesse março, então que importância isso aí e que prazer a gente cumprir o nosso papel falando a respeito dessas questões femininas. Nós que agradecemos sua presença aqui, doutor. Então, olha, nós temos assim, quanto ao câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é um câncer muito importante em todo o mundo. Ele é o terceiro câncer que mais atinge as mulheres. Ele é uma das principais causas de morte por câncer nas pessoas do sexo feminino. Ele acomete muitas vezes mulheres entre 35 a 50 anos, ou seja, extremamente jovens, produtivas, cuidando de famílias, com filhos pequenos, às vezes até mulheres sem filhos. Então, ele é extremamente relevante e ele ainda tem uma característica. Ele é um câncer que acaba se desenvolvendo e retirando vidas de maneira mais significativa em locais onde não há um bom programa de prevenção. E onde não há um bom programa de prevenção, principalmente nas áreas menos desenvolvidas, nos países com menor índice de desenvolvimento humano e dentro desses países, um país grande como o Brasil, nas suas áreas menos desenvolvidas. Tá? Então nós temos ao redor de 17 mil novos casos de câncer do colo do útero no país e esses casos seriam certamente preveníveis, porque há como fazer os exames de prevenção, que nós chamamos assim mesmo, né? Teste de Papa Nicolau, a pesquisa do vírus HPV e outras medidas que a gente deve, acho que, aproveitar aqui na live para falar, de maneira a detectar precocemente o surgimento dessas lesões, às vezes do câncer inicial ou antes que se torne o câncer, e assim a gente tem uma chance quase total de cura. Então, realmente é um assunto que a gente tem que estressar, forçar, retornar sempre, porque não pode cair no esquecimento. É uma doença a ser combatida. A endometriose, por sua vez, ela é uma doença também que atinge ao redor de 170 milhões de mulheres no mundo, talvez entre 7 a 10 milhões de brasileiras em idade reprodutiva, 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. E muitas vezes compromete a qualidade de vida dessas mulheres, com dor pélvica intensa, com sofrimento menstrual, com dores à relação sexual, que às vezes incapacitam, impedem de uma vida conjugal feliz e eventualmente até a infertilidade. Então nós também temos que tomar essa questão da endometriose, cuidar, prevenir, conscientizar, para que as mulheres busquem ajuda o quanto antes que seus problemas se agravem. A endometriose, ela está muito presente na minha vida, assim, eu tenho amigas que sofrem com esse problema, já sofreram, estão em tratamento, mas eu queria ainda só que tirar essa dúvida. A endometriose não é um câncer e nem vai evoluir para um câncer, né? Eu acho que bom, Mirtes, a gente tocar nesses pontos. A endometriose é uma doença benigna, tá? Então ela não vai evoluir para um câncer. No entanto, o seu comportamento muitas vezes se assemelha de doença maligna. Em que sentido? No sentido de se espalhar por outros órgãos. Então ela pode acometer os órgãos reprodutivos, né? E nesse sentido trazer a dor para a mulher e às vezes até comprometimento da fertilidade,
mas ela também pode, principalmente na região pélvica, invadir as vias urinárias, como ureter, bexiga, os intestinos, o intestino grosso principalmente, reto, sigmoide, às vezes a inervação da região pélvica, ou seja, é um comportamento que simula, nesse sentido de invasão, doença maligna, mas não, e prejudica a qualidade de vida, acho que de maneira bem significativa, mas é uma doença benigna. Tá certo. Aproveitando, gente, eu já estou colando aqui das perguntas que vocês estão enviando, tá? Nos perguntam qual que é a causa da endometriose. A causa por completo nós não sabemos, então existem algumas teorias que tentam justificar o surgimento, o desenvolvimento dessas lesões de endometriose. A mais conhecida é a teoria da menstruação retrógrada, pela qual o conceito é que quando a mulher menstrua, além do sangue que desce pelo seu canal vaginal, um pouco subiria pelas trompas e um pouco de fato vai para a região pélvica pelas trompas, né? E que em algumas mulheres com uma predisposição maior, essas células que chegam ali do endométrio, que está sendo descamado nesse momento, elas poderiam se fixar em algumas regiões e se desenvolver ali. Isso talvez justifique um certo número de casos ou o desenvolvimento de algumas lesões da endometriose. Mas há, por exemplo, mulheres que nascem por malformações congênitas e tudo mais, inclusive sem útero, que podem ter endometriose, ou com útero rudimentar, então que não tem isso tudo que nós esperaríamos, e podem desenvolver endometriose. Uma outra teoria que busca justificar isso chama-se metaplasia celômica. O nome é complicado, mas qual é o princípio? É que a membrana que recobre os órgãos pélvicos, chamada peritônio, poderia se transformar em algum momento em células semelhantes à do endométrio e gerar ali endometriose. Entendi. Bem, vamos voltar lá no câncer de colo de útero. A doutora Fabiola fez uma pergunta aqui. Beijo, doutora Fabiola, obrigada pela sua participação. Uma coisa muito importante, que é uma dúvida minha também. Qual é a periodicidade que é segura, para evitar, né, para a gente não ter surpresas, de fazer o Papa Nicolau? O Papa Nicolau, até no ponto da periodicidade, eu vou além. Qual é a população-alvo para fazer o Papa Nicolau? Quem mais vai se beneficiar de fazer o Papa Nicolau? São as mulheres de 25 a 64 anos. Tá? Há outras doenças, inclusive, que podem ser prevenidas e realizar-se exames a depender de cada situação. Por exemplo, assim que a mulher inicia a vida sexual, aos 18 anos ou 20, mas o câncer do colo do útero, ele não vai começar a sua progressão numa idade tão jovem. Nesse momento há o contato com o vírus HPV, mas as lesões, elas vão acabar surgindo um pouco mais tarde. Então, é útil a mulher fazer o Papa Nicolau oportunamente, sempre que ela tiver essa chance, mas a partir dos 25 anos isso passa a ser muito relevante. Lembra que eu falei que a principal idade de surgimento do câncer em si é 35 a 50 anos, às vezes mais cedo, mas essa é a idade-alvo. Então, e aí ela deve passar esse período se prevenindo. Depois da menopausa, ao redor dos 60 anos, não se sabe as razões exatas, mas volta a haver uma elevação na incidência de câncer do colo do útero. A gente não sabe se é porque pode haver um relaxamento na questão de prevenção de doenças, porque a mulher não vai mais engravidar, não sabe as causas exatas, mas pode subir um pouco de novo. Então, por isso, essa extensão até os 64 anos de maneira muito relevante, né? Hoje entende-se que o Papa Nicolau negativo, ele dá até a liberdade para a mulher, se não tiver grandes mudanças na vida sexual dela, de realizar o próximo exame em até 3 anos. Em até 3 anos mantendo essa segurança. Claro, se houve muitas mudanças, pode ser importante realizá-lo antes, né? A depender do resultado que o médico encontrar, também a orientação pode ser outra. E é assim que a gente deve conduzir. Um ponto ainda importante que eu queria destacar aqui é que, às vezes, a maneira como se faz no Brasil, essa maneira oportunística de prevenção do câncer do colo do útero, é assim: a mulher vai ao consultório e realiza o exame. Então, tem mulheres que vão bastante ao consultório e fazem muito Papa Nicolau. Enquanto outras estão sem acesso à saúde, não têm consciência, não têm conhecimento disso, ou não têm realmente questões logísticas e de acesso, e por isso elas não vão. Então, a maneira maior da gente diminuir os números de câncer do colo do útero é com uma política ativa, em que, além de fazer o exame quem vem oportunisticamente ao consultório, a gente busca as outras pessoas para poder realizar a prevenção. Entendi. Mas uma coisa é importante dizer:
a única causa do câncer de colo de útero é a contaminação pelo HPV? O HPV vai justificar entre 95% a 99% dos casos de câncer do colo do útero. Então ele é um grande causador, sim. Tenho que fazer aqui um parênteses, destacar um ponto. Ter HPV não é sinônimo de ter o câncer do colo do útero. A grande parte da população sexualmente ativa se expõe ao vírus HPV ao longo da sua vida e a grande maioria vai eliminá-lo. Ou vai ter uma lesão inicial que é tratada, e isso regride, tudo bem. Mas é lógico, há pessoas que são mais vulneráveis. E quando um vírus é tão presente assim, acaba que nessas pessoas elas estão com potencial de desenvolver o câncer. Então, o HPV é sim o grande causador e nesse grupo populacional, nessas pessoas, em especial se elas não estão sendo examinadas e colhendo testes e tudo mais, elas estão sujeitas às lesões. E aí é importante, nessa questão da conscientização da prevenção do câncer do colo do útero, um dos pontos, dos pilares dessa prevenção que a gente quer tentar eliminar de uma maneira como um problema de saúde pública, o câncer do colo do útero ao longo dos próximos anos no mundo, é a vacinação contra o HPV em 90%, atingir pelo menos 90% das meninas até os 15 anos. Então, essa é uma grande área de foco nossa para a prevenção do câncer do colo do útero. E nesse sentido, a vacinação dos meninos também faz sentido, né? A vacinação dos meninos faz todo sentido, porque está na cadeia de transmissão, né? A idade preconizada para as meninas é dos 9 aos 14, para os meninos dos 11 aos 14, e é útil realmente, então, para todo pré-adolescente e adolescente receber a vacina contra o HPV. Quando nós iniciamos essa campanha no Brasil, em 2000, essa atuação, eu diria, de governo e tudo no Brasil em 2014, inicialmente as vacinas foram dadas na escola. Isso aumenta muito o acesso a esses jovens. E depois, já indo para a segunda dose, que é uma vacina na campanha pública com 2 doses, na segunda dose isso já foi transferido para as unidades básicas de saúde, o que baixou muito a adesão. Então você tem que ir até onde estão as pessoas. Sim. E isso é uma consultativa. Então a escola, levar a vacinação contra o HPV para a escola é um dos caminhos. E a gente tem relatos de países que conseguiram resultados excelentes com a vacinação. Essa Nova Zelândia, alguns países da África também, já que você falou da falta de acesso, países na África também que já implementaram a estratégia da vacinação e conseguiram diminuir muito os casos de câncer. Não, né? Se você vacinar, assim, nós temos aproximadamente uma média de 15 casos em cada 100 mil mulheres ano. Se você tem uma política, como feito atualmente, eficiente, você já diminui isso para 2 casos a cada 100 mil mulheres ano. E se você conseguir fazer isso globalmente, aí essa é a nossa intenção, essa seria, e cada local tem que encontrar então quais são os seus fatores de dificuldade, a gente queria eliminar isso como um problema de saúde pública, que fosse uma doença realmente muito rara e ocasional. Bem, recebemos uma pergunta aqui que é muito importante. O câncer de colo de útero tem cura? O câncer do colo do útero, se diagnosticado precocemente nas suas fases iniciais, ele pode ter uma chance de cura ao redor de 95%. Tá? Então, esses são números muito animadores. E, eventualmente, quando nós diagnosticamos ainda as lesões porque ele permite, inclusive, que nós diagnostiquemos as lesões pré-malignas. São aquelas que estão para se transformar no câncer. Aí com cura de 100%. Sim, sem dúvida. Bem, queria mandar um beijo para a Fê, que mandou aqui o comentário dela, assunto super importante de ser abordado. Eu acho um assunto super importante de ser abordado. Obrigada, Fê, por estar no ar com a gente. Bem, já que a gente falou de HPV, tem 2 perguntas muito importantes, uma da Roberta, outra da Dayana. A Roberta pergunta, se quem já tem o HPV foi diagnosticada com vírus, pode tomar vacina contra HPV? E a Dayana fala sobre qual a eficácia da vacina para o adulto, na vida adulta. Perfeito. Nossa, que perguntas relevantes. Deu para ver que elas estão refletindo no tema. Obrigado. Nós temos mais de 100 tipos de HPV, tá? Aproximadamente ou mais de 30 deles são transmitidos por via sexual e eles têm essa atração pela região anogenital, onde eles se acomodam, se fixam e podem desenvolver lesões, né?
A vacina que nós temos hoje no Brasil, nós temos vacina contra os 2 tipos mais agressivos e vacina contra os 2 tipos agressivos, volto a dizer esses mesmos 2, e contra 2 tipos que causam muita verruga genital. Que a verruga, embora extremamente desagradável, ela não é pré-maligna, ela é um sinal de HPV, mas não é pré-maligna. Então nós estamos falando aqui no nosso país de cobertura no máximo contra 4 tipos de HPV. Mas essa cobertura dá uma proteção de, contra pelo menos 70% dos casos de câncer do colo do útero e 90% dos casos de verruga genital, mesmo havendo os outros tipos. Então a mulher que teve um diagnóstico de HPV, ela pode sim tomar a vacina, ela pode vir a se beneficiar de alguma maneira, né? Eu não posso não ter número exato para esta pessoa, mas há um benefício para ela sim. E a adulta, né? Sim, a adulta pode tomar. Por que o melhor momento é a pré-adolescência e a adolescência? Porque aí vai também em direção ao que vocês perguntaram. Porque de fato, antes da exposição ao HPV, a eficácia é ainda maior. Por isso, na pré-adolescência. Mas a adulta pode tomar, há estudos com as vacinas que ratificam, que autorizam o seu uso em adultos. Doutora, aqui a Laura, que é sua paciente, ela fez 2 perguntas que eu acho muito importantes também a gente tocar, que é com relação à saúde da mulher mesmo, de uma maneira geral. O que você acha? Você acha que as mulheres sentem vergonha ainda de falar sobre a sua saúde íntima? Eu acho que, como o nome está dizendo, né, íntimo é algo delicado, é algo que cada um vê de uma maneira muito individual. Eu acho que quando a gente enfrenta problemas nisso, há alguns mitos às vezes que a gente pode ter receio de nos taxarem de alguma maneira ou de outra, né? E isso de uma forma geral intimida sim as pessoas. Às vezes de conversar com seus próprios amigos e amigas ou com a família e mesmo na consulta médica. A gente vê como médico qual seria a melhor estratégia, né, para a gente chegar nesses pontos para quem precisa. A gente a conquista da confiança, a conquista da confiança, a disponibilidade. Isso pode quebrar barreiras, sabe, mitos? E aí fazer que com o tempo, então por isso nem sempre, nem tudo vem numa primeira consulta ou num primeiro momento. Às vezes quando a gente pensa que está terminando, na verdade a pessoa destaca aquilo que estava buscando ela, ou na segunda ou terceira vez. E é compreensível, a gente sabe que isso existe e deve estar pronto para ajudar as pessoas a enfrentar. Talvez uma estratégia para isso, não sei se a Laura vai me dizer, ela está conectada, ela vai me dizer se ela concorda com isso. Uma estratégia para a gente trabalhar seria as mães educarem suas filhas, trabalharem isso com suas filhas? Eu acho que quanto melhor for um ambiente em casa, que na teoria é fácil, na prática eu tenho 2 filhas, né? E quando chega assim, às vezes pega a gente de surpresa, a mudança de geração e tudo mais. Então a gente pode passar uns apertos, a gente pode se surpreender como pais, às vezes negativamente, outras vezes a gente se surpreende positivamente com o quão o nosso filho está esclarecido e tudo mais, né? Mas que o ambiente em casa de fato seja mais aberto para coisas que são naturais. Sim. Eu acho que sim, é o ambiente da educação. Sim. E o ambiente da escola. O ambiente da escola também. A escola ela é formadora, né, gente? Ela não está para só nos informar. Então, ela é formadora de caráter, ela é formadora. Então, o ambiente escolar eu acho que também é super importante. E às vezes há uma liberdade dos jovens quando eles estão ali diante dos seus pares, dos seus amigos, pessoas que batem com eles as mesmas ideias e tudo mais. Então, eu acho que esses 2 lugares são, assim, fazem a diferença. Concordo. Bem, então vamos ficar no tema família, ainda com uma pergunta da Laura. O que o senhor acha, e se você acha, que o apoio do marido e da família é importante para a paciente que está com medo? Às vezes ela nem tem o diagnóstico, mas ela já está com medo, né? Assim, a pessoa que está ali sofrendo, às vezes ela não está disposta, às vezes ela não está disponível, seja para um passeio, para um sorriso, seja para um namoro, e é porque ela está sofrendo.
E às vezes a pessoa pode até tentar disfarçar aquilo, né? Para não prejudicar o ambiente, para manter a alegria, para manter as coisas. Mas isso com o tempo vai apertando a gente, vai sufocando, porque você vive com aquele problema, segura para você, para tentar não incomodar os outros. Então, na verdade, aqueles que estão próximos da gente, que nos amam, que compartilham a vida conosco, que têm planos conosco, sim, eles devem entrar no problema também e aprender a respeito para superar. Acho que esse é o caminho. Sim. É o melhor caminho. E foi bom até a Laura ter tocado nesse assunto, porque eu não recebi ainda nenhuma pergunta de um homem e a gente ia ficar muito feliz se viesse uma pergunta de um homem. Mas bem, a gente está falando de saúde feminina e a gente não pode deixar de falar de um outro problema que atormenta as mulheres, que é o câncer de mama. E a gente recebeu uma pergunta justamente sobre a mamografia. A nossa internauta aqui quer saber se a mamografia e a prótese de mama atrapalham. Certo. Se dá para fazer mamografia mesmo usando prótese? Deve fazer. Deve fazer. Nenhuma cirurgia mamária impede a realização da mamografia. Seja a redução, seja a colocação dos implantes ou próteses mamárias. Não, tudo isso não acarreta no afastamento do exame. Existem manobras, claro que há diferenças na interpretação, alguém que já teve uma cirurgia na mama, alguém que colocou prótese, alguém que até tratou o câncer, então teve uma manipulação maior e tudo mais. Então, claro que há como interpretar isso, e há manobras para que você concentre-se no tecido mamário, no tecido glandular, que é onde você vai identificar as lesões. Então, pode e deve realizá-lo sim, realizar a mamografia sim. Bem, queria dizer aqui que a Maria Cecília mandou um parabéns para você. A Clau também mandou um ótimo que você está conosco, Clau. A Laura disse aqui, ó, meu marido já foi comigo em algumas consultas para entender melhor a endometriose. Maridos, por favor, né? Ele é um querido mesmo. Tem que estar junto da mulher nesse momento, tá? E a Cris mandou o relato dela, é muito importante. Ela está passando por isso e o namorado dela está muito à força. Parabéns, Cris, seu namorado é um fofo. A gente gosta de homens assim. Bem, aqui no Moriá nós temos o Instituto de Miomas e é por isso que a gente recebeu muitas perguntas sobre miomas uterinos, porque é um problema bastante frequente. Mais ou menos quantas mulheres são afligidas por miomas uterinos, doutor? Na verdade, o mioma uterino, que é um tumor no útero, um tumor benigno também, tá? Só que ele é o tumor mais comum, mais frequente na pelve feminina, nos seus órgãos reprodutivos. Chega a acontecer, se você fizer exame de rotina, ultrassom em todo mundo, também em idade reprodutiva, principalmente dos 35 aos 50 anos, chega a acometer até 50% das mulheres. Muito frequente mesmo. Mas, vamos lá. Não são todas essas que terão sintomas e precisarão de tratamento. Então, que bom. Há pessoas que vão reconhecer que tem um mioma e vão só acompanhar, tá? Mas aí metade dessas 50, ou seja, talvez 20, 25% das mulheres acabam enfrentando em algum momento dificuldades, dores ou sangramento menstrual aumentado devido aos miomas. E em algumas situações também, a depender da localização desses miomas dentro do útero, eles podem prejudicar a fertilidade, diminuir a taxa de gravidez e aumentar os índices de aborto. E o outro ponto também relevante quanto ao mioma é que ele é uma doença muito comum nesta idade. Existe um tratamento definitivo para ele, eventualmente a histerectomia, retirada do útero. Ele é a principal causa, indicação de histerectomia no mundo, só que acometendo mulheres, por exemplo, a partir dos 30 anos e coincidindo com as mudanças sociais que nós tivemos, em que as mulheres hoje deixam para engravidar depois dos 30, 35, 38, 40, nós temos uma grande coincidência aí, onde como eu vou pensar numa cirurgia extirpativa, numa cirurgia de retirada de um órgão, que é o órgão reprodutivo por essência. Então aí que está a grande questão e a importância de um instituto como o nosso, que é no esclarecimento, no diagnóstico, na busca, na oferta de tratamentos que sejam preservadores do útero.
Tá? Então essa é a essência da nossa existência aqui. Então, das perguntas que a gente recebeu e você já respondeu, vamos só elencar a idade em que os miomas podem surgir. Entre os 30 a 50 anos de maneira mais frequente. Tá. E os principais sintomas? Os principais sintomas: sangramento aumentado, fluxo menstrual aumentado, que aumenta em dias, em quantidade, com eliminação de coágulos, cólica menstrual. Esses são os dois principais sintomas. Eventualmente, a depender do tamanho que fique, pode acabar aparecendo, tem mulheres que chegam até a aparecer com uma barriga de grávida quando tem miomas muito grandes. E pode haver compressão, dor e desconforto realmente pelo espaço em que ocupa de outros órgãos. Algumas mulheres acabam tendo edema, inchaço nas pernas até, por exemplo. Como eu disse, a fertilidade pode ser eventualmente afetada, caso a caso, né? E embora eu tenha falado, olha, 30 aos 50, a partir dos 35 mais frequente ainda, principalmente nas mulheres afrodescendentes, elas têm uma tendência a ter miomas numa idade mais precoce, às vezes a partir dos 20 e poucos, 25 anos de idade, miomas mais volumosos e numerosos, porque às vezes não é só um mioma no útero, pode ser 4, 5, 6, e maior necessidade de tratamento, cirurgia e tudo mais. Então, nós que temos uma população absolutamente miscigenada, num país como o Brasil, isso é de extrema relevância. Então, mas eu posso ter um mioma e não ter dor? Pode, você assim, pode ser assintomática. Mas ainda assim eu tenho que saber que eles estão ali. E acompanhar, tá. Porque realmente, a depender do tamanho, da localização, ele pode não gerar nenhum dano. Se não tiver nenhum prejuízo para a sua saúde, é até melhor, isso é outra coisa para a gente conscientizar, se ele não causar nada e o seu médico puder tranquilizá-la, é até melhor não fazer nada. Conviver com ele, e nós temos inúmeras pacientes que engravidaram, tiveram filho com mioma e que seguem muito felizes. Que eventualmente, sendo uma doença tão frequente, para outras pessoas isso vai ser um transtorno, um enorme transtorno, um grande problema de saúde pública, sendo, como eu disse, a principal indicação de cirurgia para esterectomia retirada de útero no mundo, acima a maior em termos de número, mais do que as outras doenças benignas, mais do que as outras doenças malignas. A gente tem uma pergunta aqui que é muito interessante, porque você falou de engravidar e que eu posso tirar o mioma sem retirar o útero. E essa nossa amiga mandou essa seguinte pergunta: quem operou de mioma pode ter parto normal? Assim, depende, mais uma vez, de como foi essa cirurgia. Né? Quem tem um mioma submucoso que está na cavidade do útero e faz uma histeroscopia, que é uma cirurgia por dentro do útero sem nem cortes, tá? No abdômen, nada, por via transvaginal, vai para dentro do útero com câmera e retira. Às vezes a retirada de pequenos miomas ali não impede em nada o parto normal. Tá. Quando tirou miomas que estão na superfície externa do útero, mas são mais superficiais, isso pode não atrapalhar também. Por outro lado, quando nós estamos falando de miomas volumosos, que estão bem infiltrados na parede muscular do útero e tem que se fazer cortes muito grandes ou inúmeros cortes ali, o risco de rompimento desse útero numa gravidez, seja no final dela, mas principalmente no trabalho de parto, existe. Então há de se conversar, há de ter uma individualização dos casos. Porque como esse risco aumenta um pouco, a resposta genérica não existe. Há de se individualizar para ver se é possível conduzir um trabalho de parto ou não. A Ale, que também é nossa amiga de longa data, ela mandou a pergunta da amiga. Ela tem uma amiga que operou para retirar, já tem alguns meses, tirou só os miomas, e ela quer saber se os miomas podem voltar. Sim. Sendo frequente, qualquer mulher, na faixa etária que eu disse principalmente, ali, né, uma mulher adulta, pode ter mioma uterino. Alguém que tirou os miomas já tem uma certa predisposição individual para desenvolvê-los. Então, mesmo retirando, é possível que novos miomas se desenvolvam. Mais ou menos 20% das mulheres que fazem o tratamento, os tratamentos conservadores do útero, e aí eu vou só destacar aqui que há outros também, além da miomectomia, que é a retirada do mioma, a embolização de artérias uterinas também é um tratamento que busca murchar, reduzir os miomas,
Nós estamos começando um estudo aqui no hospital, já já posso falar um pouco mais a respeito, que diz respeito que é sobre uma nova modalidade de tratamento, que é a aplicação de radiofrequência nos miomas, né? Mas todos esses tratamentos conservadores, eles têm uma chance de reintervenção, de necessidade de um novo procedimento, que varia de 20% a 25% dentro dos próximos 5 anos. Tá? Então, poder voltar a ter mioma, isso pode acontecer. Talvez, se voltar sem prejudicar o útero, ficamos quietos, mas ainda assim há uma chance de 20% a 25% de necessidade de um novo tratamento. As mulheres que retiram o útero, aí elas não têm mais. Encerra o desenvolvimento de novos miomas. Novos miomas, tá certo. Bem, a gente recebeu, olha, eu vou falar uma coisa para você, a nossa audiência aqui já sabe tudo, porque já mandaram pergunta de embolização, de radiofrequência, Que legal. Vamos lá, primeiro, outra pergunta, qual é o exame preventivo para endometriose? Existe? Na verdade, o que existe é o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico oportuno, vamos dizer assim. Não tem um tratamento que evite por completo o surgimento da doença. Quando nós estamos diante de mulheres com endometriose ou que sofrem dessas cólicas e tudo mais, um dos tratamentos que pode diminuir o ritmo de evolução disso é o uso de pílulas anticoncepcionais, que diminuem a menstruação, afinam o endométrio e tudo mais, tá certo? Então essa é uma medida relativamente preventiva ou de manutenção. Só que existem mulheres com contraindicação ao uso de hormônios, então não dá para dizer que ela vale para 100% das pessoas, mas é uma alternativa. E o que funciona, então, é conscientização quanto aos sintomas, para não esconder isso debaixo do tapete. É um pouco do que nós falamos aqui, para não deixar quieto, não achar que é normal estar sofrendo de dor. Levar isso ao médico para poder checar, avaliar e ver a melhor maneira de conduzir. Tá certo. Ainda bem que você lembrou dos anticoncepcionais, porque a Dayana perguntou isso, ela inclusive sabe. Ela pergunta, embolização uterina e anticoncepcionais, em quais momentos indicar? Para o mioma, né? Porque a embolização é um dos tratamentos do mioma. Então a embolização é um dos tratamentos conservadores do útero. Por meio da embolização a gente não remove os miomas, mas é feito um cateterismo, entra então uma pequena cânula pela artéria femoral, vai até a circulação uterina e joga ali microêmbolos para tentar obstruir a circulação, a oxigenação, a nutrição desses miomas. Uma palha de fome. Exatamente, muito bem. E aí eles sofrem uma necrose, uma redução realmente do tumor, podendo aliviar muitas vezes dor e sangramento. Tá? É uma bela alternativa à histerectomia, que é a retirada do útero. Então, para aquela mulher em que a outra opção seria a histerectomia, seja porque ela tem um abdômen inoperável, o número de miomas tal que o risco de perder o útero é muito grande, se você fizer uma cirurgia nele e tudo mais, então passa a ser uma boa alternativa. Para as mulheres com desejo reprodutivo, a primeira alternativa, se possível, é a miomectomia, que ela é consagrada e tem os melhores resultados para as mulheres com desejo reprodutivo. Mas em situações de exceção, eu não vou te dizer que não, e em casos quando a gente tem casos muito graves, inúmeras recidivas e tudo mais, a gente pode ter que usar a embolização para essas mulheres também, ou até associar tratamento. Entendi. E em todos esses casos ela segue podendo tomar anticoncepcional? O anticoncepcional vai respeitar as questões de segurança que ela tem gerais, por exemplo, a depender da idade, obesidade, tabagismo, histórico de trombose, uma trombose venosa profunda pessoal ou na família, ou histórico de trombose com o uso de hormônio. Então, alguns fatores que vão acabar afastando o uso do anticoncepcional. Na pessoa saudável e sem essas contraindicações, o uso do anticoncepcional também é uma boa alternativa para controle dos sintomas dos miomas, para reduzir cólica e reduzir sangramento. Não vai reduzir o mioma, não vai mudar o tamanho, não vai fazê-lo crescer mais rápido e nem diminuí-lo, mas pode aliviar sintomas. Então, tem mulheres que é isso que você quer seguir só com uma boa qualidade de vida, sem precisar de um procedimento mais intervencionista. Então pode ser uma alternativa nesse momento. E aí, o doutor citou a radiofrequência como um outro exame, um outro tipo de tratamento. A Isa, ela mandou ela quer saber sobre o estudo de radiofrequência nos miomas, que é uma das ações aqui do Instituto. Que legal. Isa, o estudo que nós estamos iniciando é com mulheres de 18 a 45 anos, tá?
para realizar o tratamento por radiofrequência dos miomas uterinos aqui no Hospital Moriá. Serão selecionadas aí 30 mulheres, a depender das características, porque quando você faz um estudo, você tem que ter características muito fechadas daquele grupo. Aqui eu citei a questão da idade, mas isso é o primeiro ponto. Tem a questão de ter tido ou não cirurgia no útero, tem a questão do número de miomas, do diâmetro deles, né? Então tem alguns aspectos para que a gente possa dar uma resposta também muito concreta do que a gente encontrou no sentido de bons resultados. Então essas pessoas serão acompanhadas por nós e serão monitoradas também pré e pós-tratamento com ressonância magnética, com exame clínico, para acompanhar redução dos miomas e resolução dos sintomas também, e não necessidade de tratamento nesses anos seguintes. Ou seja, quão efetivo eu sou no momento e com o passar do tempo, né? Como nos perguntaram, não pode precisar de novo tratamento? Então, quanto mais duradouro for aquele resultado, mais feliz ficamos. E a radiofrequência de todas essas alternativas terapêuticas que você citou é o mais recente, o mais moderno? É o mais recente. Recém-chegado no Brasil, tá certo? Nós não temos estudos com a população brasileira mostrando, nos afirmando esses resultados. Nós temos estudos internacionais, os quais a gente considera, assim, com certeza, mas é importante reproduzir esses resultados na nossa população para que a gente tenha as melhores indicações para essa técnica. Tudo que vem se somar, e aí eu destaco a radiofrequência, mas que vem se somar ao tratamento conservador dos miomas uterinos, preservando o órgão, é muito bem-vindo e bem visto por nós. Então nós queremos só encontrar as pessoas ideais para receber cada tipo de tratamento. A Maria Cecília perguntou aqui se o mioma pode virar um câncer. Mioma é um tumor benigno, ele não se transforma em câncer, né? E, no entanto, pode haver uma necessidade, às vezes, de afastar o diagnóstico de câncer. Se a mulher tem algo que parece mioma no seu útero, tá? Então isso que eu vou falar tem bastante importância. Ela tem algo que parece mioma do ponto de vista de imagem no seu útero. Isso está crescendo, gerando dor e sangramento volumoso. Só que essa mulher, ela está na pós-menopausa, ou seja, ela já teve a menopausa, por exemplo, aos 52 anos, e ela está com 57 anos. Isso vai acontecer, a nossa suspeita não vai ser mioma. Aquele nódulo que parece um mioma pode ser um sarcoma. Este é um tumor maligno e agressivo. Maligno, raro e agressivo. Só que ele simula um mioma. Então a grande chave aí é a gente diferenciar. Realmente a mulher de 30, 32, 38, 40 anos, a grande probabilidade dela era aquilo se tratar de um mioma. A mulher, em especial na pós-menopausa, ao redor dos seus 60 anos, não é para desenvolver esse tipo de tumor. Tá? Eventualmente ele até acontece na mulher mais jovem. Aí o acompanhamento médico e o comportamento disso que eu vou chamar presumivelmente de mioma é que vai nos dizer o que fazer. Se eu estou suspeitando, na verdade, de outra coisa que não seja um mioma. Doutor, e os cistos ovarianos? O que eles são e qual a relação dele com essas doenças do útero? Cistos, né? Para a gente chegar no cisto ovariano. Cisto é uma bolinha d'água, podemos ter no corpo, na tireoide, no rim, nos ovários, em diversos órgãos e diversas estruturas. Os ovários já formam essas pequenas bolinhas d'água chamadas folículo todos os meses no seu processo natural de funcionamento. Às vezes um folículo cresce demais e fica ali, não ovula na hora certa, aquele mês desregulou alguma coisa e forma-se um cisto. É um cisto folicular, às vezes sangra dentro dele, é um cisto hemorrágico, e esses cistos são autolimitados, eles vão embora sozinhos. Eles dizem respeito ao funcionamento errôneo momentâneo daquele ovário, que acaba até não acontecendo, por exemplo, em quem está usando um anticoncepcional hormonal, porque o ovário está descansando, né? Mas esse cisto raramente precisa de cirurgia. Vai precisar de uma cirurgia só se ele torcer, se ele romper e sangrar para fora, levar muita dor, anemia, mal-estar e tudo mais. Agora, há outros cistos que se desenvolvem no ovário que podem representar outras doenças. Há o cisto de endometriose, já sendo um marcador de endometriose, até nos levando à investigação mais completa da doença. Há também os cistos que são tumores benignos e frequentes, tá? Relativamente frequentes, pode acontecer na mulher de qualquer idade, nos ovários, e que eventualmente também acarretam a cirurgia.
E cistos que têm um aspecto complexo quando você faz um ultrassom, que eles são cheios de traves ou parte sólida, eles são todos irregulares, onde a suspeita é de uma doença maligna. E aí é claro que a intervenção cirúrgica é fundamental. Então nós temos inúmeras situações de cisto, desde o mais inocente até uma doença super grave. Nós temos situações que nós vamos operar eletivamente, nós vamos tratar assim, para esclarecer e melhorar a qualidade de vida da mulher. E nós temos as situações de urgência, que são essas que eu falei, se um cisto hemorrágico sangrar, se um ovário torcer, em que aí passa a ser um procedimento de pronto-socorro. A diferenciação disso só é feita no acompanhamento médico. Até porque se você tiver um cisto, no primeiro momento você tiver com pouco sintoma e ele não for assustador, ele deve ser acompanhado, porque se ele desaparecer naturalmente em 1 a 3 meses, é sinal que está tudo ok. Então o médico tem que ter parcimônia nesse sentido. Já se ele for um cisto persistente, ele pode necessitar de investigação adicional e tratamento. Entendi. A Tati mandou uma pergunta, gente, a gente já está se aproximando do final da nossa live, então, claro, se sobrarem perguntas, eu vou pedir para vocês continuarem enviando e a gente tenta responder nas nossas redes sociais. A Tati mandou aqui uma pergunta que realmente, eu tenho essas dificuldades com os vários termos. Qual que é a diferença entre pólipo e mioma? Legal. Mioma é um nódulo formado por fibra muscular, endurecido, né? Do ponto de vista, se a gente pegar ele aqui na mão, ele é assim, endurecido, que cresce ali na parede do útero. Pólipo é um espessamento da mucosa do útero. Da mucosa é a parte interna, é o endométrio. É um espessamento de uma pelezinha fina. Tá? Nós podemos ter pólipo também nasal e tudo mais, que é também o espessamento da mucosa dessa região. Ele é uma pelezinha fina, ele não tem o formato de nódulo, ele parece mais um pedículo muitas vezes, tá? E ele surge, como eu disse, então, na cavidade do útero, sendo chamado de pólipo endometrial ou pólipo endocervical. Ele pode levar também, a depender do seu tamanho, a cólica e sangramento. A depender do seu tamanho, ele pode também prejudicar a implantação de uma gravidez dentro do útero, principalmente se ele for grande, maior que 1,5 cm, 2 tá? E há pólipos que sofrem um percentual pequeno, mas há pólipos que sofrem transformação maligna, tá? E que por isso podem precisar de esclarecimento. Principalmente o maior risco na mulher na transição da menopausa e pós-menopausa. O segredo, a chave do sucesso é o acompanhamento médico. Com certeza. É a chave da conscientização e o acompanhamento médico. Bem, então eu queria agradecer muito primeiro ao Dr. Mariano por estar conosco, comemorando o mês da mulher. Agradecer a todas vocês que estiveram aqui online conosco, com os seus maridos, namorados e tios e pais e filhos. E eu quero desejar que todas tenham um mês da mulher muito saudável. E uma coisa importante, o Dr. Mariano citou o nosso estudo. Nós estamos agora chamando mulheres para participar do estudo. Na bio do nosso Instagram tem lá um link para um formulário. Quem quiser se candidatar, já tem o diagnóstico de mioma, pode preencher o formulário e o hospital vai entrar em contato. Tá bom? Então, boa noite, doutor Mariano, muito obrigada. Fica à vontade para a sua mensagem final. Isso, boa noite, obrigado. E obrigado a todos e todas que estiveram conosco, que nós tivemos ontem, então, o Dia Internacional da Mulher, estamos na Semana da Mulher, no mês da mulher. Que privilégio a gente poder discutir esses assuntos. Realmente, até a próxima, é isso que eu espero. Obrigada.